Mauro César Pereira. Eu estava lendo aqui o currículo do Ancelotti. São 5 títulos de Champions League. São 4 títulos de Mundial de Clubes. E ele conquistou as 5 principais ligas do continente europeu. Ele foi campeão espanhol, ele foi campeão inglês, ele foi campeão italiano, ele foi campeão francês e ele foi campeão alemão. Ou seja, ele conquistou as principais ligas da Europa, todas. E 5 títulos de Champions. Minha pergunta é a seguinte, Mauro. Dá para colocar o Ancelotti como o maior treinador da história do futebol? Ou não, porque ele não foi revolucionário como muitos, né? Como Rinus Michels, como o próprio Guardiola. Se não, na sua opinião, ele é o mais vitorioso da história do futebol? Pô, Thiago, numa boa. Não sei se ele é o mais vitorioso. Teria que fazer um levantamento, uma pesquisa. E são momentos diferentes na história do futebol. Ele disputa competições que no passado não existiam. Não tinha a Copa dos Campeões, Liga dos Campeões, lá na metade inicial do século passado. O futebol muda muito. Eu não gosto dessas comparações, não. E assim, eu não acho ele o maior técnico do futebol, não. Eu acho muito vitorioso, mas não acho que seja o melhor técnico. Não é o que mais me chama a atenção. Acho que ele é um grande gestor. Não o vejo como um cara taticamente tão inovador, tão diferente. Pelo contrário. Mas é um cara vitorioso, é um cara que sabe lidar com estrelas, é um cara que tem postura, peso, nome, mas não acho que ele seja nem de perto assim, o maior técnico da história do futebol. O mais vitorioso teria que fazer um levantamento. E também acho injustas essas comparações, porque você compara tempos diferentes, com competições diferentes, que eram ou não disputadas. Por exemplo, no passado, você para classificar um time para a Copa dos Campeões tinha que ser campeão, né? Era a Copa dos Campeões. Hoje classifica até 6, 7. A Inglaterra pode colocar, acho que 6, poderia colocar 7, né? 6, e havia a possibilidade de colocar 7 em dado momento. Então era muito mais difícil, que nem a Libertadores. Para você jogar Libertadores no passado, tinha que ser campeão, ou, no caso, não tinha Campeonato Brasileiro, da Taça Brasil, ou do Robertão, sei lá, de alguma coisa. Depois campeão ou vice. Mais adiante campeão ou campeão da Copa do Brasil. Hoje tem um monte de vaga para Libertadores, tem pré-Libertadores. Então, como é que você compara? O Tele Santana, por exemplo, disputou menos Libertadores do que de repente, do que o Abel Ferreira. É possível? Não sei. Provavelmente sim. Mas o Tele não bastava ficar em terceiro e quarto, segundo, ele tinha que ficar em primeiro. Era outra época. Não havia essa situação de... os clubes que têm mais dinheiro se destacam muito, era tudo muito parecido, né? Não havia essa diferença tão grande. Clube grande, montava, acertava o elenco, vivia de bilheteria. É tão diferente. Então, Paulo, caiu na Libertadores, caiu, não tem negócio de ir para a Sul-Americana. A gente dá chance de você ir mal. Você pode jogar outro torneio. Então muita diferença. O que eu posso dizer é o seguinte, na minha opinião, ele é um grande treinador, mas não é o maior treinador do mundo, nem acho que seja um dos maiores da história, não. Mas ele talvez seja um dos mais vitoriosos, isso sim. Isso sim, ele é um dos mais vitoriosos, mas, enfim. Agora, para a seleção brasileira, é um salto muito grande, né? É um peso muito grande, é um cara que também só vai treinar a seleção brasileira porque no Real Madrid está em baixa. Se ele estivesse se preparando para 31 de maio em Munique, fazer mais a final de Champions, e o time dele estivesse liderando o campeonato, invertendo a posição com o Barcelona, eu duvido, Eudó, que ele seria do Real Madrid e que ele viria para o Brasil. Ele vem porque é um momento até meio de baixa dele no mercado, em que ele está saindo do Real Madrid. Poderia se encaixar em outro clube importante, sim, mas no primeiro momento, qual a opção que ele tem? A seleção brasileira, que é uma opção legal. Ter uma chance de dirigir o Brasil numa Copa do Mundo, e é daqui a um ano. Não precisa nem ficar 4 anos nisso. É um ano. Um aninho, ele vai lá, vai lá e tal, faz uma boa Copa, ganha a Copa do Mundo. Ele pode voltar para casa dele lá em Milão, sei lá onde, Madrid, onde ele quiser, e largar a CBF e tudo. E a Copa é no mês, termina sempre em junho, julho, né, Moto? Sim. Quando abre janela, né? Ainda pode sim encaixar num clube. Grande aí que não queira. Ou se ele gostar da brincadeira de uma outra seleção, na seleção europeia, ele pode fazer qualquer coisa. Para ele está ótimo. Ele está ótimo, acho que é uma oportunidade bem legal num prazo muito curto. Se fosse um ciclo inteiro de 4 anos, não sei se ele toparia. Já pensou? Imagina o seguinte, que nós estivéssemos hoje no ano da Copa, a Copa vai acabar daqui a pouco, o Brasil quer um técnico para a Copa daqui a 4 anos. Será que ele ia topar ficar 4 anos amarrado nisso? Estamos em maio, a Copa normalmente é junho, julho. Chegasse no mês de julho agora. Tem 4 anos. 4 anos. Jogando com Bolívia, Peru, Venezuela. Putz, será que ele ia querer isso? Será? Faltou um aninho só. Eliminatório já entrando numa reta final,
classifica o Brasil, vai fazer uns amistosos ali e tal, e vamos ver o que vai dar. Né? De repente acerta o time. Ele gosta de jogar muito em velocidade, em transição e tal. O Brasil tem jogadores rápidos, ele conhece alguns dos principais, ele conhece muito bem o Vinícius, muito bem o Rodrigo, muito bem o Endrick, né? Que, aliás, o Endrick vai fazer agora 19 anos, durante a Copa ele estará completando 20 anos, já é outra história, né? Não é mais um menininho de 16, 17 anos, já é um homem de 20 anos. Aí vai estar com 2 anos de Real Madrid, outra experiência. Imaginando na época da Copa. Ele faz anos, acho que 21 de julho, ele vai fazer durante a Copa, provavelmente, o Endrick. Conhece o Rafinha? O Rafinha, de tanto enfrentar, sabe? O Savinho jogou o Campeonato Espanhol. Jogou também, ele teve embates com ele. Ele conhece a turma inteira, alguns de trabalhar, outros de enfrentar, de pensar como parar, como marcar. Então, para ele não vai ser muito difícil, eu acho, sabe, esse período de 1 ano e tal. Agora, ficar 4 anos, não sei. O técnico... Já foi treinador de Marquinhos, né? Sim. Os 2 técnicos, assim, que chegaram primeiro escalão, hoje, que treinam seleção, que eu possa me lembrar, ele e o Thomas Tuchel, no time inglês, na seleção inglesa, que ganhou uma Champions League em cima do Guardiola, é um cara que atingiu um patamar elevado, dirigindo times importantes da Europa. Paris Saint-Germain também. Sim, exato. Quer dizer, o cara chegou em final de Champions, é um cara que tinha embates lá com o Guardiola, ele no Borussia Dortmund, o Guardiola no Bayern de Munique, teve muitas disputas. Então, esse é um técnico que chegou no patamar dos grandes times europeus e está numa seleção. Treinador do Bayern. Tem a seleção da Inglaterra. Treinador do Bayern de Munique. Quer dizer, o cara tem um currículo e tem títulos, né? Mais jovem. Aliás, eu até tenho uma expectativa muito grande com relação à Inglaterra, que tem ótimos jogadores e faltava um técnico. O Southgate, eu achei muito fraco. E agora tem um técnico mais qualificado. Eu acho que um cara que, se der certo lá, a Inglaterra pode chegar bem forte na Copa do Mundo. Então, assim, eu acho que eu acho o Ancelotti um dos mais vitoriosos, mas para mim não é um dos maiores, assim, técnicos como o cara que acrescentou algo ao futebol, que trouxe, não acho que chega a tanto, não. Mas ele é muito bom, sem dúvida alguma. Eu falei, inclusive, ontem aqui, que na Europa não se fala do Ancelotti como um grande estrategista, tá? É mais isso, é um cara de grupo, é um cara que conquistou grandes títulos. A minha pergunta para você, a gente falou dos títulos do Ancelotti aqui. Esse cara, na sua opinião, consegue fazer o Brasil jogar um melhor futebol? Ou ele consegue mais melhorar um clima? Por quê? Porque o Tite não teve resultado, o Dorival não teve resultado, o Filipão, lá em 2014, não teve resultado, Fernando Diniz não teve resultado. Será que pelo peso desse cara vai melhorar o futebol do Brasil? Ou você acha que também estão esperando muito só porque ele tem um nome, que pode não mudar muita coisa, velho Van? Piorar, aí já é demais. Se piorar, aí não vai pra Copa, né? Se tiver pior do que já tá, não vai pra Copa. À beira do campo vai estar um treinador que tem um peso maior do que qualquer atleta que... Talvez o Neymar, se tivesse condições ideais, em forma, né? Poderia, assim, chegar em algum lugar no mundo e todo mundo olhar com... Ele é maior do que qualquer atleta que tem lá, assim, o nome, a sua história, né? O Vinícius Júnior tá aí uma bola de ouro, mas ele comanda o Vinícius Júnior no Real Madrid, né? Então, assim, melhorar, eu não sei. Tempo para isso, ele não vai ter. Por exemplo, o Dorival teve um tempo, Bruno. O Dorival teve 40 dias para treinar a seleção para a Copa América. Sim. Outros já não tiveram esse tempo. Não sei se o Tite teve isso em algum momento. Teve Copa América 2 vezes. Mas o Dorival ficou quase 40 dias com a seleção. Convocou, o Ancelotti não vai ter isso agora. Não sei se for para a Copa, só na Copa do Mundo, que aí tem. Mas agora para imediato, que são esses jogos das eliminatórias, são 4, né? Que faltam. Sim. Não vai ter esse tempo. Vai chegar, vai reunir, vai usar jogadores até mais experientes, porque não é o momento de você estar arriscando. Eu que não sou treinador de seleção brasileira, sou ex-atleta. A gente sabe tudo que acontece no mundo do futebol, só acompanhar. Acredito que a comissão técnica dele, tudo, ele está envolvido, principalmente com jogadores que jogam no campeonato espanhol, italiano, francês, alemão, tudo ali, a Premier League. Ele vai estar ciente. Tem uma relação aí que tem que mandar, não sei se já mandaram. Eu sei que eu estava vendo agora que o Juan e o Rodrigo Caetano estão embarcando para a Europa para fazer essa lista junto com ele.
O filho dele trabalha com ele também, né? Trabalha. Vai saber. Mas provavelmente vai trabalhar em clube agora. Ele tem, falando do Como da Itália, se o Fábregas sair pro Bayer Leverkusen, e do Glasgow Rangers. Provavelmente o filho vai trabalhar como treinador. Vai seguir a carreira. E esse jogo com o Equador, eu não sabia, porque vi ontem, mas já estava um tempo definido, vai ser Guayaquil, não vai ser Quito. O que é bom para a seleção, não vai ser na altitude. Deve ser no campo do Barcelona. Vai ser em Guayaquil. Então é melhor estrear em Guayaquil do que em Quito. Então uma coisa dos títulos do Ancelotti, ninguém ganhou as 5 ligas nacionais e ele é o que tem mais Champions League. Títulos gerais, o que tem mais é o Ferguson. E depois é o Guardiola. O segundo é o Guardiola, em números, somando todos os títulos. E dos que eu vi, né, o Mauro falou, é verdade, é muito diferente o que a gente pode medir do passado. Coisas que eram relevantes no passado hoje não são, coisas que hoje são relevantes antes não eram. Dos que eu vi, para mim, de longe, o maior técnico da história é o Guardiola. Eu acho que não vejo ninguém nem perto. O Guardiola tá numa prateleira sozinho, aí depois, numa outra prateleira, aí o Ancelotti tá nesse bolo aí, é um dos maiores, sem dúvida. E estão surgindo outros, né? Que o próprio Mauro falou que o Ancelotti tá saindo porque tá em baixa no Real, e é impressionante, eu não lembro de uma fase que surgiam tantos bons treinadores na Europa juntos. A gente tá falando o Inzaghi para muitos na Europa é o melhor treinador, tá? Do futebol europeu hoje, para muitos que eu conversei lá. Luiz Henrique, olha o trabalho que ele está fazendo no PSG depois do que ele fez no Barcelona. Tem o Xabi Alonso, que voou no Leverkusen, com o trabalho que fez. Aí tem o Guardiola, que ainda também é jovem. Olha só, a gente está contando aqui 4 treinadores que eu estou errado, Bruno, de dizer que esses estão chegando num nível muito elevado e que podem se tornar grandiosos no futebol? Eles são muito bons, gosto muito deles. O Simone Inzaghi já é a segunda vez que ele leva a Inter a uma final de Champions, já foi campeão italiano, fez um bom trabalho na Lazio também. Eu gosto muito do time da Inter, eu acho o time da Inter muito forte fisicamente, muito rápido, defende bem. Ele que, como jogador, ele não é o Inzaghi mais famoso, né? O irmão dele era o mais famoso artilheiro, né? Ele é irmão do Filippo Inzaghi. O Simone Inzaghi, técnico da Inter, também foi jogador, mas o irmão dele foi maior como jogador, né? O irmão que é treinador também, tá na segunda divisão. Ele tá na segunda divisão da Itália, agora eu não me lembro o clube. Não, acho que ele tá no Pisa, que subiu. Acho que ele subiu com o Pisa agora. Ele subiu, Bruno. Isso, ele subiu para a Série A. Que é o irmão que, como jogador, foi o maior artilheiro do Milan, campeão do mundo com a Itália em 2006. O Simone foi atleta também do Milan e, como treinador, é melhor que o irmão. Luiz Henrique eu gosto muito. O Luiz Henrique foi o treinador do trio MSN no Barça. Depois, seleção espanhola. A Copa do Mundo do Catar foi ruim da Espanha. Assim, são coisas de Copa, assim. Ele perdeu para o Japão, foi eliminado por Marrocos. Aí saiu, agora tá no PSG e tá muito bem. O time do Paris Saint-Germain é muito forte e tem muito da mão dele coletivamente. Acho o Luiz Henrique excelente. O Xabi Alonso, ele teve 2 temporadas como treinador. A primeira espetacular, campeão alemão invicto com o Leverkusen. Você ganhar um campeonato alemão não sendo o Bayern de Munique é uma missão dificílima. Ele foi campeão invicto do campeonato da Copa da Alemanha. Ele só perdeu um jogo na temporada, que foi a final da Europa League para a Atalanta. Então, e aí na segunda temporada foi vice-campeão e agora vai para o Real Madrid. Ex-atleta do próprio Real Madrid, do Bayern de Munique, do Liverpool, outro que foi um grande jogador. Então tem gente boa mesmo, tem treinador bom. O Tuchel mesmo, que o Mauro citou, que está na seleção inglesa agora, é bom técnico. Tem o próprio Nagelsmann, que está na seleção alemã, foi do Bayern, é um bom técnico, ainda muito novo. O Hans Flick, Bruno. Hans Flick. Sim, do Barcelona, ótimo. No Bayern de Munique foi muito bem, foi campeão com o Bayern, meteu 8 no Barcelona na Champions lá de 20 na bolha lá em Lisboa, por causa da pandemia. Aí foi para a seleção alemã, não foi bem na seleção alemã. É o lado do Conte também. Agora tá. O Antônio Conte é excelente, já é mais veterano, é excelente. O Conte, me parece que o problema é conviver, relacionamento, né? O primeiro ano dele é sempre espetacular, como ele pode ser campeão italiano com o Napoli agora. O Antônio Conte acho que é o melhor técnico que usa o sistema de 3 zagueiros no mundo, assim. Ele usa de maneira perfeita, assim. O time dele tem muita variação, ele usa muito bem esse sistema, e nem sempre são 3 zagueiros mesmo. Ele usa jogadores que podem mudar de função no meio do jogo. Acho que o time do Chelsea, do Conte, que foi campeão inglês em 2017, fantástico aquele time. Durou pouquíssimo, né? E depois dava para ver que os jogadores não gostavam dele, né? Teve até uma vez o Willian, que jogou no Corinthians, está no Fulham, postou uma foto
do time campeão e botou um emoji na cara do técnico, né? Então, no dia a dia não deve ser fácil, mas ele é excelente, ele é muito bom. O Conte eu acho top 5. Ele briga com todo mundo, né? Mas ele é muito bom. Então, acaba fazendo trabalhos mais curtos, né? Porque há um desgaste muito grande, né? E aí é difícil. O segundo ano de trabalho é sempre mais complicado. O próprio Davi Luiz, né, que agora está no Fortaleza, para mim a melhor fase da carreira dele foi jogando no Chelsea do Antônio Conte com 3 zagueiros. Sim. Foi a melhor fase dele, disparado. Né? E como ele potencializou vários jogadores ali.